Olá galera, professor Humberto Azarite, vamos iniciar o nosso estudo agora de geometria espacial, dentro daquela proposta que é apenas introduzir, ver a parte mais elementar dos tópicos. Hoje vamos começar estudando o primeiro sólido que são os prismas, tá? Que são poliedros convexos, que têm duas faces paralelas e congruentes, essas faces são chamadas de base, as demais faces são polígonos chamados de faces laterais. Eles estão muito presentes no dia a dia. Há vários objetos que são no formato de um prisma e eu coloquei o exemplo aí, esses prédios, e aí a forma geométrica dele aí no lado direito. No caso dos prédios, aí nós temos tanto as bases como as faces laterais compostas por retângulos. Os prismas podem ter bases paralelas e essas bases podem ser retangulares, quadrangulares ou até mesmo triangulares. Veja aí nessa figura da direita que as bases são em formato de triângulos. No entanto, a minha proposta aqui é trabalhar com vocês dois prismas em particular que são os que mais aparecem. O primeiro deles é o paralelepípedo retangular, tem aí coloquei aí a figura, em que as faces são retangulares, tá? Então todas as faces são retângulos. E aí ele tem três dimensões, né? Você tem o comprimento, que eu chamei de A, para não ficar toda hora escrevendo comprimento, eu chamei de A largura eu chamei de B e a altura eu chamei de C. Então ele tem essas três dimensões. E aí como é que é o cálculo da área total? O cálculo da área total é baseado na área do retângulo, né, que você multiplica o comprimento, multiplica as duas dimensões, comprimento vezes largura, base vezes altura, e aí fica essa fórmula aí, em que a área total, que eu chamei de AT, é igual a duas vezes, aí entre parênteses, A vezes B, ou seja, comprimento vezes largura, mais A vezes C, comprimento vezes altura, mais B vezes C, que é altura vezes largura. Não se preocupe em memorizar quem é altura, quem é largura e quem é comprimento para calcular a área total. Tá legal? Porque você repara que você está multiplicando ali, depois vai somar tudo, então a ordem ali não importa. O que importa é que você coloque a multiplicação ali em pares, tá? E como é que calcula o volume de um paralelepípedo retangular? É muito simples, basta você multiplicar as três dimensões, ou seja, comprimento vezes a largura vezes a altura, no caso aí, A vezes B vezes C. Ok? Vamos a um exemplo bem elementar. Calcule a área total e o volume de um paralelepípedo com 4 metros de comprimento, 2 de largura e 3 de altura. Então vamos lá. Então nós temos aí que o A é 4 metros, o B é 2 metros e o C é 3 metros. Quem é o A, B e o C não importa, tá? Mas para manter aí didaticamente como está no exemplo, eu coloquei tudo certinho. Então a área total, já vimos lá em cima, vamos substituir então. Então o A é 4, então como a primeira parte é A vezes B, então vai ficar 4 vezes 2, mais A vezes C, 4 vezes 3, mais B vezes C, 2 vezes 3. Não se preocupa com a ordem aí dentro também, não teria problema. Então, e o 2 multiplicando na frente, tá? E aí a gente resolve primeiro dentro do parênteses a multiplicação. 4 vezes 2, 8, mais 4 vezes 3, 12, mais 6, que é 2 vezes 3. Vamos resolver essa soma dentro do parênteses, que dá 26. E agora sim a gente multiplica no final por 2. 52. 52 o quê? Metros quadrados, porque a área é duas dimensões, então nós temos aí metro ao quadrado, ok? Agora vamos calcular o volume. O volume a gente multiplica as três dimensões. 4 vezes 2 vezes 3, 24 metros cúbicos, ou seja, elevado a 3, porque você agora está multiplicando três dimensões, metro com metro com metro, dá metro ao cubo, 24 metros cúbicos. Essa é a resposta desse problema. No entanto, eu vou aproveitar esse problema e dar uma outra informação. É muito comum em problemas de geometria espacial se pedir a medida de capacidade, ou seja, pedir que você dê a medida em litros, por exemplo. E aí você tem metro cúbico. Como é que você passa de metro cúbico para litro?
Vou dizer para vocês, basta você multiplicar o valor em metros cúbicos por 1000. Então, 24 metros cúbicos equivalem a 24.000 litros, tá? Repito, a resposta para esse problema, 24 metros cúbicos, ele não pediu em litros, mas eu estou aproveitando esse problema para explicar que se você tiver uma questão que te dê as medidas em metros cúbicos, e peça o volume em litros, basta você fazer toda a conta em metro cúbico e aí no final você multiplica por 1000 o resultado, ok? Agora vamos ao outro paralelepípedo, o outro prisma que eu queria falar, que é o cubo, que ele é um paralelepípedo retangular. Ele é sim, só que ele tem uma particularidade, todas as faces são quadradas. Lembrando que o quadrado ele é um tipo de retângulo, tá? O quadrado ele é um retângulo. Então, o paralelepípedo retangular ele tem todas as faces são quadradas, ou seja, o quadrado sabemos que ele tem todas as medidas iguais. Então, no caso agora, nós ao invés de termos A, B e C, nós vamos ter A e A, que as medidas são todas iguais e esse A a gente costuma chamar de aresta. E aí como é que fica a área total? Se você substituir lá naquela fórmula o B e o C por A, fazer as contas, você vai chegar à conclusão que a área total de um cubo é 6 vezes A ao quadrado. Lembrando que A elevado ao quadrado é multiplicar o A duas vezes. A vezes A, tá? E o volume? O volume a gente não multiplica as três dimensões, comprimento vezes largura vezes altura, A vezes B vezes C. No caso do cubo, como são todas as faces iguais, vai ficar A vezes A vezes A, ou se você quiser colocar na forma de potência, A elevado a 3. Tá legal? Então vamos calcular o volume de cubo e a gente lembra muito do dado, né? O dado é um exemplo de um cubo. Então calcule a área total e volume de um cubo que possui 3 metros de aresta. Então vamos lá. O A é 3, não preciso de mais nenhuma informação. A área total é 6 vezes A ao quadrado. Então vai ficar 6 vezes o A é 3 ao quadrado. Toma cuidado, eu já falei para vocês que 3 elevado a 2 não é para multiplicar o 3 vezes 2. 3 elevado a 2 é para multiplicar o 3 duas vezes. O carinha que está em cima, que é o chamado expoente, ele diz quantas vezes você tem que multiplicar o carinha de baixo, que é a base. Então, 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Então, 6 vezes 9. E aí, 6 vezes 9, 54, o que? Metro quadrado, porque é a área. Vamos calcular o volume? A vezes A vezes A, ou A ao cubo, tá? Mas eu preferi botar A vezes A vezes A. Então, vai ficar 3 vezes 3 vezes 3. Então, o volume desse cubo, 27 metros cúbicos. Não esqueça de botar elevado ao cubo. Mais uma vez, aproveitando para explicar como é que passamos para litros, se a questão pedisse o volume em litros e você tem o volume em metro cúbico, basta multiplicar por 1000, tá legal? E se você, por acaso, tiver uma questão em que você acha a resposta em litros e peça em metro cúbico, você faz o caminho inverso. Qual é o caminho inverso da multiplicação? A divisão. Então, você divide por 1000. Tá? Mas nesse exercício, só multiplicar por 1000, porque a gente trabalhou com metro cúbico para passar para litro. Tá legal? Mas a resposta seria 27 metros cúbicos. Eu apenas aproveitei a questão para explicar, caso você se depare com uma questão pedido em litros, ok? É claro que os exercícios de prisma, em particular de paralelepípedo retangular e do cubo, eles envolvem problemas de maneira geral, então o grau de dificuldade é um pouco maior. Então eu trouxe aqui para vocês dois problemas, um em que a gente vai usar a fórmula do paralelepípedo retangular e o outro o do cubo, tá? Esse primeiro problema aí, a empresa gestora de um porto precisa construir um novo cais. A laje de betão para o cais, na forma de um paralelepípedo retângulo, precisa ter 75 metros de comprimento, 60 metros de largura e 0,3 metros de espessura. Essa espessura, no caso, é a altura, tá legal? Se a carga de um caminhão cheio de betão é de 25 metros cúbicos, quantos caminhões carregados de betão serão necessários para construir a laje? Então, ele me dá o formato da laje.
Ele me dá o comprimento, a largura e a espessura, que no caso é a altura. Como é que eu vou saber quantos caminhões serão necessários? Primeiro eu preciso descobrir qual é o volume total, que vai precisar transportar, tá? Que é o volume da laje de betão. E depois eu vou dividir pelo volume que cada caminhão pode transportar, que é de 25 metros cúbicos, tá legal? Então o volume da laje de betão, como é um paralelepípedo retangular, eu multiplico as 3 dimensões. Então eu preciso transportar 1.350 metros cúbicos. Quantos caminhões carregados de betão serão necessários para construir a laje? Então eu vou dividir esse valor por 25. Por que eu divido por 25? Porque 25 é quanto consigo transportar por vez. Então eu tenho um volume total de 1.350, só que a cada viagem só consigo levar 25 metros cúbicos. Então, dividindo, a gente tem aí 54, ou seja, 54 caminhões serão necessários, gabarito aí, letra E. Tá? Repetindo, eu peguei o volume total que precisa ser transportado e dividi pela quantidade que pode ser transportada por viagem. Tá legal? Então, são 54 caminhões. Vamos agora a um problema envolvendo o cubo. Um estoquista guardou 3 caixas cúbicas iguais no almoxarifado. Se cada caixa tem 1,2 metros de aresta, o espaço em metro cúbico ocupado pelas 3 caixas corresponde a. Então, nós vamos calcular o volume. Os dois problemas envolvem volume porque a maioria das questões é para cobrar o volume do prisma, né? Claro que existem questões pedindo a área total, a área lateral, mas enfim. Dentro da proposta de pegar os exercícios mais elementares e mais comuns, o volume é o que a gente precisa trabalhar. Então vamos calcular aí, primeiramente, como são 3 caixas, vamos calcular primeiro o volume de uma caixa. Como é um cubo, a gente multiplica as 3 dimensões. Multiplica a dimensão, a aresta, 3 vezes, porque é a mesma medida. A vezes A vezes A. Então, 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2 dá 1,728 metros cúbicos. Esse é o volume de uma caixa. Só que ele quer saber o total correspondente. Como são 3 caixas, basta eu multiplicar por 3. Então, o volume total ocupado 5,184 metros cúbicos. Preciso passar para litro? Não, porque a questão está sendo clara, dizendo que o espaço é em metros cúbicos. Se ela pedisse em litros, aí a gente teria que multiplicar esse resultado por 1.000. Não é o caso, então esse resultado que a gente achou já é o resultado final, ou seja, 5,184 metros cúbicos, no caso aí a letra C. Tá legal? Finalizo aí essa pequena aula, uma introdução a respeito de prismas, em particular o paralelepípedo retangular e o cubo. Espero que tenha contribuído aí para o seu entendimento. Um forte abraço.